7h17. Repita. 7h17. De volta com o Jornal da Manhã, edição local. E vamos falar agora de Fli Araxá 2017, que começa na quarta, dia 15, no Grande Hotel do Barreiro. Estamos recebendo nos estúdios da Jovem Pan o geólogo e escritor Bruno Riffel, que participará de uma mesa e também irá lançar livro no evento. Bom dia, Bruno, obrigado pela presença. Bom dia, senhoras e senhores araxaenses. Bruno, você tem uma vida inteira dedicada à geologia e agora, junto com outros profissionais, decidiram escrever uma série sobre a história das paisagens. Vocês estão lançando o primeiro volume, a Serra da Canastra e o Rio Paraná. Qual foi o maior desafio para fazer essa obra? Olha, foram diversos desafios de alinhamento de conceitos, porque o cientista não trata bem a comunidade em que vive, né? E a grande saga foi justamente encontrarmos um modo de popularizarmos a ciência através de imagens hiperrealistas, reportando o passado e também trazendo um texto leve à comunidade em que nós vivemos. Esse foi o grande desafio. Outro desafio também foi a questão de dar mais visibilidade ao trabalho, e para isso usar uma linguagem mais popular, né? Isso que você falou agora. Isso foi conseguido na prática, no livro? Foi, nós temos, observando essa repercussão, né? Nós temos uma colega autora chamada Adriana Modesto Costa, ela é mestre em comunicação, e nós escrevíamos o texto de uma maneira muito erudita muitas vezes, e ela transformava esse texto numa linguagem bem mais acessível. Por exemplo, eu como geólogo usaria uma expressão intemperismo, né? E ela dizia assim para mim: Bruno, essa palavra aqui nós vamos trocar por apodrecimento, né? Então são as coisas que facilitam o entendimento, e o texto não só é simples como é curto, né? Ele é um texto objetivo e atraente, quer dizer, nós notamos que para gerenciar é preciso conhecer, e para conhecer é preciso ter emoção envolvida, né? Se eu contar para vocês que Araxá já foi mais alta do que é hoje, pelo menos 1.800 metros, e que acima desses 1.800 metros existia uma calota polar, todos ficarão surpresos. Mas isso significa popularizar a ciência, né? Há 400 milhões de anos era essa a situação em que se encontrava Araxá, cedendo como área-fonte detritos para um vale a sudoeste, possibilitando a formação de desertos, possibilitando a derivação de geleiras, possibilitando a formação de rios como o Rio Paraná, possibilitando inclusive uma visibilidade da evolução da vida. Até mesmo percebemos nessa área onde abrangemos o trabalho a extinção dos dinossauros, né? Todo nesse vale até a Argentina. Esse livro, no fim, é uma alternativa para aumentar o conhecimento com a preservação dos patrimônios naturais por meio da integração de conhecimentos científicos de várias áreas. Quer dizer, nós transformamos o conhecimento científico em informação cultural. Nós agregamos aquelas informações que estavam agregadas, isoladas em diversas estandes de universidades, e contamos aquilo que a ciência já conhecia, mas de uma maneira muito adequada sob o ponto de vista de uma história, né? Esse, como perceberam, é o primeiro de 16 volumes. Nós pegamos a América do Sul e dividimos em 16 áreas. Essa área de abrangência aqui da Serra da Canastra até Foz do Iguaçu. Nós chegamos até Foz do Iguaçu e perguntávamos para os guias turísticos como é que havia sido formado as cataratas do Iguaçu. E os 1.800.000 turistas que lá chegam do mundo todo desconheciam até então a origem das cataratas. Sempre descreviam como uma lenda a origem das cataratas. Agora, cientificamente, o mundo tem à disposição a origem e evolução das cataratas, que é um dos pontos altos desse livro. Já fizemos, inclusive, um programa com a televisão japonesa, que é passado sempre aos domingos às 5 da tarde, sobre os patrimônios mundiais da humanidade, onde o assunto Foz do Iguaçu foi o ícone da semana. Isso foi há 2 semanas atrás, foi um sucesso no Japão. O formato do livro também ajuda, né? Já que é rico em ilustrações, mesclado com textos leves, tudo isso é para facilitar o entendimento. Eu acho que essa forma torna mais atraente, mais amável, né, a busca do conhecimento.
quando nós temos algo facilitado, eu não saberia dizer se o livro é um atlas, se o livro é um livro convencional. Ele não é um livro convencional, ele é atraente por isso. As imagens hiperrealistas permitiram nós, nesse grupo de autores, o João Batista Sena Costa, o Roberto Vizeu, que são geólogos, assim como o Mauro Roberto de Lima Júnior, é um designer araxaense, né? E o Leonardo Sena, que é um biólogo, desenvolvemos essa integração entre diversas áreas da ciência, como a biologia, a climatologia, a antropologia, a arqueologia e as artes visuais, além, evidentemente, da geologia, permitindo com que a pessoa que passeie por essas páginas não necessariamente tenha que ler o livro no seu conteúdo integral de uma vez só, mas ele deixa isso na sua mesa de cabeceira, na sua mesa próximo, e folheia com prazer, buscando então as origens dos nossos recursos e valorizando, portanto, eles. Eu disse esses dias, de uma maneira muito simples, que a regionalização do ensino é fundamental no Brasil. Nosso país é muito grande e o amazonense estuda no ensino básico a evolução de São Paulo. Ele precisa conhecer a região em que vive, ele precisa ser determinado a diagnosticar a evolução do local onde viveu. Então o amazonense precisa aprender sobre a evolução do Amazonas. Senão nós não teremos a preservação dos recursos naturais e a otimização daqueles recursos como necessário. Agora, Bruno, falando de Fliaraxá, você irá apresentar o livro numa mesa ao lado do professor João Batista Sena, é isso? Bom, eu fiquei muito honrado com o convite, Luiz Humberto, e quero lhe dizer que você, o Rodrigo, o Afonso, privilegiam nessa etapa mais do que antes os autores locais, a prata da casa. Então, obrigado por isso, a comunidade reconhece. Eu vi nessa semana também um folder com todos os autores que vão participar aqui locais. Haverá também uma livraria destinada e um local específico para essa discussão. Fomos sim convidados, obrigado por isso, e nós conversaremos um pouquinho sobre esse livro, sobre o seu conteúdo. O professor João Batista Sena Costa é um abnegado, é um cientista de fato, é um pós-doutorado na Inglaterra, né? Eu sou a pessoa menos formada, vamos dizer assim, dentro do grupo de geólogos. Apoiei, evidentemente, dentro do que pude, dentro da geologia ambiental, dentro do antropoceno, que é um novo período que nós estamos vivendo aqui na Terra, mas vai ser uma conversa descontraída, onde eu buscarei, com perguntas, estimulá-lo a descrever em 40 minutos aproximadamente de que esse livro se trata e qual é o futuro do nosso projeto. Tá ótimo, a gente está encerrando a sua participação, só lembrando então o dia e o horário da sua mesa no Fliaraxá. Obrigado pela presença. Nós apresentaremos no dia 18 às 14h30 no Café Literário, que é junto à Nobel, né? Eu agradeço muito a vocês essa oportunidade e um bom dia a todos.